Olá, este é o momento que celebramos ao Senhor. Seja bem-vindo à nossa celebração. Este é o dia que o Senhor fez e nós nos alegraremos, amém? Lembrando que hoje, nesse momento, nós deixamos de estar todos num único lugar para estarmos em centenas de lugares celebrando ao nome de Jesus, ao único que é digno de toda honra, glória e louvor. Louvemos juntos? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Eu te bendirei, por tuas bênçãos eu provar, o teu rio me saciar. Eu te bendirei.
bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, no caminho de aflição, se dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Soberano Deus, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Soberano Deus, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, o glorioso nome bendirei. Soberano Deus, soberano Deus, te confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem derramado a sua misericórdia sobre a nossa vida. Que seja uma verdade na nossa vida que sempre, independente do que acontecer, que o seu nome seja glorificado, seja no momento de alegria, seja no momento de tristeza, seja nos momentos de dificuldade, Senhor. Seja nos momentos que estamos juntos com os nossos familiares, seja no momento que estamos sozinhos, que possamos sempre lembrar que tem um Deus que está conosco. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Olá, graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Fico feliz de poder conversar com vocês novamente. A minha oração e o desejo do meu coração é que você encontre-se bem, assim como os seus familiares. E que se de repente algo não está indo tão bem assim, que de alguma maneira este culto, os louvores, as palavras que aqui forem ditas, possam contribuir para que você seja encorajado, que fique ainda mais confiante nesse Deus que conduz as nossas vidas, nesse Deus que conduz a história. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com você um pouco a respeito da soberania de Deus, refletirmos para esse tempo que estamos vivendo. Para isso eu vou ler aqui no livro de Esdras, no capítulo 3, a partir do versículo 11, alguns versículos.
com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Nosso Deus é um Deus que conduz a história. Se você voltar no capítulo 1 de Esdras, você vai ver que Deus, ele é Deus sobre todos os governantes. Ele usou Ciro, o rei lá da Pérsia, para fazer com que o seu povo, que estava há 70 anos no cativeiro lá na Babilônia, regressasse ao território de Judá. Deus, ele é Deus das eras. Ele é Deus sobre todos os povos. Essa profecia já havia sido feita por Jeremias, e por causa da desobediência o povo havia ido à Babilônia escravizado. Deus, queridos, ele tem o controle de todas as situações. Essa pandemia, ela não aconteceu assim por acaso e nem pegou Deus de surpresa. Ela pegou a mim e a você de surpresa. Nós ficamos assustados, mas Deus não, porque Deus, ele tem o controle sobre a história, sobre os governos, sobre as eras. Eu gostaria que você refletisse nisso, que de alguma forma isso pudesse reforçar ou te reanimar ou trazer mais confiança ainda nesse Deus. Agora, uma outra reflexão é que Deus, ele conduz não apenas a história do mundo como um todo, mas ele conduz a sua história, ele conduz a minha história. Veja no versículo 5 aqui de Esdras 1, que Deus separou líderes das famílias para que voltassem com o propósito de reconstruir um templo ao Senhor. Deus, ele conduz a minha história e a sua história com propósito. E o propósito que ele nos deu é muito claro, é o de glorificar o seu nome através das nossas vidas. Quando nós o servimos, quando nós confiamos nele, quando nós dedicamos a ele as nossas vidas, dons, talentos, e quando nós cumprimos a ordem que ele nos deixou de fazer discípulos, de compartilhar do amor de Deus. Será que você está entre aqueles que voltaram lá da Babilônia para Jerusalém? Ou será que o seu nome não consta nessa lista? Será que muda o propósito do Senhor em relação ao tempo que vivemos? Reflita sobre isso e pense como você tem se comportado, reagido em meio a essa crise. Mas Deus, ele não é só Deus da história do mundo, da sua e da minha história. Ele é o Deus também que conduz o seu povo na história. Lá no capítulo 3, a palavra diz que já no 7º mês eles se reuniram como povo em um só homem lá em Jerusalém e começaram a construir o altar para dedicar os sacrifícios e os cultos ao Senhor. Deus é Deus da igreja, ele conduz a sua igreja. E eu gostaria de refletir, meus queridos, no último ponto com você, é de que Deus, ele nos conduz para uma nova história. Os versículos que nós lemos inicialmente dizem aqui que algumas daquelas pessoas que haviam presenciado o templo que fora construído por Salomão, um templo glorioso, um templo muito bonito e grande, eles ficaram tristes quando viram o alicerce do novo templo, porque já não tinha a glória como tinha o anterior. Mas alguns daqueles que provavelmente não tinham visto, ou daqueles que viram, eles se alegraram e eles gritavam de alegria. O que eu queria te dizer é que quando tudo voltar, não será mais ao normal que nós conhecíamos, será um novo normal. As pessoas serão diferentes, os hábitos, os costumes, a sociedade será diferente. E não vai adiantar a gente ficar lamentando por aquilo que tínhamos. Por isso, como crentes do Senhor Jesus, como igreja, nós precisamos nos preparar para nos alegrar com aquilo que Deus tem. Não olhando para o retrovisor
com base em referência do que tínhamos ou que vivemos, mas com base naquilo que nós vemos adiante ou naquilo que virá como novas oportunidades, para que nós possamos ser pessoas e um povo diferente, um povo que saiba se adaptar à nova forma de ser igreja, de ser cristão, sem lançar mão dos princípios, sem lançar mão do propósito, da missão que Deus nos deu. O que muda, meus queridos, se estamos isolados uns dos outros? Não muda nada. O que mudou para aquele povo? O fato deles estarem na Babilônia. Veja que muitos deles continuaram fiéis ao Senhor e voltaram. Nós, ao contrário deles, não dependemos de um templo para nos reunir, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus nos deseja, ou melhor, Deus deseja nos usar para que nós possamos cumprir o seu propósito, apesar do lugar que nós estamos, apesar da era em que venhamos a viver, apesar das novas circunstâncias, dos pensamentos que nós vamos encontrar pela frente. Por isso o desejo do meu coração e a minha oração é que eu e você estejamos atentos a essas novas épocas, a este novo normal. Que Deus abençoe a sua vida e vamos nesse momento dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, participando desse louvor que assim ouviremos. Você pode fazer aí a sua transferência bancária através do número da conta da igreja que está aí na tela ou através do QR Code, e aí você pode diretamente através do link com a câmera do seu celular contribuir. Deus usou aquele povo que de uma maneira generosa doou proporcionalmente como podia para reconstruir o altar e para reconstruir partes do templo. Que Ele nos use também. Talvez alguns de nós não tenhamos sido tão impactados assim financeiramente. É hora de sermos mais generosos e assim contribuirmos conforme as nossas possibilidades, talvez um pouquinho além daquilo que tem sido o nosso hábito. Assim, o pouquinho de um, pouquinho de outro, proporcionalmente, fará com que ninguém tenha falta e Deus se alegrará da nossa oferta. Façamos assim, então, louvemos e adoremos o nome do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço. Irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu
és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Oh, 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 oh. Muito bem, queridos, que bênção estarmos juntos em mais um domingo para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Nós temos vivido dias abençoadores, apesar do isolamento social. E vivemos esses dias porque você tem participado intensamente da vida da igreja. A igreja não vive dentro de quatro paredes. A igreja vive onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no prédio que chamamos de templo, enfim, a igreja do Senhor Jesus está viva. E se por um acaso você está nos assistindo pela primeira vez, está nos conhecendo virtualmente, eu quero te fazer um convite agora. Eu peço a você que mande para nós uma mensagem dizendo de onde você é, quem sabe você tenha um pedido de oração a fazer. O número de WhatsApp da Igreja Batista Betel está aí na sua tela. Manda uma mensagem para a gente. Nós queremos muito te conhecer um pouquinho e saber até onde estamos alcançando pessoas queridas como você, que está aí nos assistindo. E eu quero agradecer muito a todos que participaram no último final de semana do Drive-Thru de Esperança. Irmãos, foi uma grande bênção. Sábado e domingo, arrecadando alimentos, roupas, artigos de higiene para doação a duas casas. O Lar Nefesh, que cuida de crianças que foram vítimas de alguma violência doméstica, e também o Lar Batista de Crianças. Ao todo, nós alcançamos mais de 1 tonelada de alimentos. Isso porque você doou, você investiu. E nós também estamos realizando uma outra ação solidária, que é a confecção de máscaras. Há uma equipe de irmãs aqui da nossa igreja, costureiras, que já confeccionaram mais de 1.200 máscaras. Que bênção! É o trabalho de vocês, queridos irmãos e irmãs, vocês voluntários que se doam para que a obra de Deus aconteça. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por tudo que vocês fazem, mas primeiramente por vocês serem essas pessoas tão queridas. Eu também quero agradecer, porque a união da igreja tem levado todos os trabalhos e ações que realizamos em frente. Não paramos nada, nós só mudamos a forma de fazer. E eu diria que nós melhoramos a forma de fazer. Então agora, querido, eu te convido a orar comigo. Nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Nós vamos pedir ao Senhor que continue a abençoar a cada um dos irmãos, irmãs, amigos que têm vivenciado dias de isolamento, vivendo intensamente para o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus,
Eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo querido que tem participado das ações, dos ministérios, do investimento que a Igreja Batista Betel está fazendo em tempos de pandemia. Quero te agradecer por cada pessoa que doou tempo, doou alimentos, doou dinheiro, doou roupas, doou o seu trabalho manual, doou até mesmo o seu amor na forma mais genuína, que é exatamente a doação. Eu te agradeço, Pai, por cada quilo que foi arrecadado, por cada peça de roupa, por cada artigo de higiene, por cada cesta básica. Agradeço por cada máscara confeccionada. Agradeço a Deus por pessoas que têm sido abençoadas através da ação da Igreja Batista Betel. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe muito cada uma dessas pessoas. Abençoe, ó Deus, aquelas que receberam as doações. Abençoe aquelas que têm mensalmente doado voluntariamente para o sustento da obra de Deus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe muito cada uma das pessoas que, unidas a mim, têm feito desse tempo de isolamento um tempo de bênçãos para muita gente. Muito obrigado a Deus. Obrigado por aqueles que dedicaram seus dízimos e ofertas. Obrigado por cada um que nessa hora está participando desse culto. E eu peço que o Senhor continue a falar aos nossos corações e que tenhamos muitas bênçãos para repartir como testemunho do teu cuidado e dos teus milagres. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, para matar um pouquinho a saudade, nós vamos agora assistir uma mensagem de alguns irmãos da Igreja Batista Betel, famílias queridas que nos alegram, porque no seu testemunho são a comprovação viva de que o Senhor é conosco e nós vamos vencer toda essa crise. Assista comigo. Olá, irmãos, estamos com saudades e eu queria deixar um versículo para vocês, que fica em Salmo 125:1 e diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que bom, irmãos, que a gente tem um Deus em que a gente pode confiar e saber que Ele está conosco todos os dias, nos ajudando a vencer todos os perigos e surpresas que aparecem nessa vida. Creio que vamos vencer com Ele e em nome dEle. Um grande abraço. Oi, queridos. Uma coisa que tranquiliza nosso coração é saber que desde a criação do mundo, Deus já sabia que passaríamos por esses dias difíceis, mas Ele está conosco todos os dias. Isso nos dá paz, alegria, tranquilidade. Um texto que tem chamado a nossa atenção nesse período de pandemia, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse então o Senhor a Satanás, o inimigo de nossas vidas: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Irmãos, nessa situação de pandemia, que nós possamos ser igual a Jó, que passou por muitas tribulações, mas não perdeu a sua fé em Deus. Oi, meus queridos, estou com muita saudade de vocês. Deus abençoe vocês, amo vocês.
Tchau. Beijo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que tempo for. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tchau, queridos. Até breve. Tchau, tchau. E continuamos hoje a nossa série Amanhã. Estamos olhando para o futuro, pensando no que vai acontecer e desafiando você a seguir firme em nome do Senhor Jesus. Hoje quero compartilhar com você um trecho da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu lerei a partir do verso 22. Se você tem uma Bíblia em papel ou em tela, faça questão de abri-la, porque você pode destacar, fazer anotações, e na leitura da palavra de Deus, você recordará lições preciosas que o Senhor tem nos ensinado. Através do texto de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre: você tem coragem de depender apenas de Jesus? Vou repetir. Você tem coragem de depender apenas de Jesus? Vamos ler o trecho e no decorrer da mensagem você responderá a essa pergunta. Mateus 14, a partir do verso 22, diz: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, ao fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, eles gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou e pediu: Se é realmente o Senhor,
ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra lida e que ela se transforme agora em aplicações para a sua vida pessoal. Você tem coragem para depender apenas de Jesus? É muito conhecida a expressão plano B. Você faz um planejamento e tem em alvo um objetivo. Tem em mente algo que você quer fazer. Mas se não der certo, você tem um plano B. O plano B não é o original. O plano B não é exatamente o que você quer. O plano B é uma alternativa. E às vezes, nós temos até um plano C. A alternativa da alternativa. Eu ouso dizer, queridos irmãos, que para muitas pessoas, Jesus tem sido plano B. Jesus tem sido a alternativa. Muitas pessoas só confiam em Jesus depois de terem tentado realizar as coisas do seu jeito, com as suas forças. E nesse período de pandemia, eu tenho visto o Senhor Jesus nos ensinar de que Ele não pode ser o plano B. Ele não quer ser o plano B. Nesse texto, Jesus ensinou os seus discípulos a depender unicamente dele. E hoje, Jesus nos ensina, nós que somos seus discípulos, a dependermos unicamente dele. Jesus não pode ser o nosso plano alternativo, o nosso plano B. Jesus precisa ser nossa única alternativa. Confiar em Jesus deve ser a primeira tarefa de um discípulo diante não apenas de pandemias, mas diante de cada momento e situação da vida. O trecho bíblico começa falando sobre o trabalho do Senhor Jesus. Jesus e seus discípulos haviam trabalhado por praticamente todo o dia. Então, Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: eu ficarei um pouco mais aqui, mas vocês atravessem para o outro lado do mar da Galileia. Num primeiro momento, parece que os discípulos não queriam ir, tanto que Jesus insiste com eles. É o que diz o primeiro verso lido, o verso 22. Jesus como que os empurra para dentro do barco. Vão! E os discípulos obedecem. Os discípulos não sabiam,
Mas naquele momento, Jesus começava uma das aulas que transformaria o relacionamento daqueles homens com Jesus. Eu sempre vejo Jesus nos ensinando uma série de coisas através de circunstâncias diferentes. Nos últimos dias, Jesus tem nos ensinado grandes lições através da pandemia. A lição que os discípulos aprenderam lá com Jesus e a lição que nós hoje aprendemos com Jesus é a mesma. É a lição da confiança, é a lição da dependência do Senhor Jesus. O verso seguinte, verso 23, diz que enquanto os discípulos vão para o barco, Jesus vai orar. Jesus, ele passará a madrugada toda orando. E enquanto Jesus ora, os discípulos começam a lutar. É esse o verbo, lutar contra o vento e contra o mar. Eles já estão, talvez na metade do caminho. O vento começa a soprar com muita intensidade. Ondas enormes são formadas. E o verso tenta registrar o que está acontecendo com aqueles homens. O verbo diz que eles lutam contra as ondas, eles lutam contra o vento, eles estão apavorados, porque já é de noite. E uma tempestade à noite no mar é muito perigosa. Para piorar a situação, Jesus não está com eles. Você pode imaginar a insegurança daqueles homens. Você pode imaginar a preocupação daqueles homens. Você pode até imaginar o sentimento que vai crescendo no coração deles. Uma mistura de temor, de insegurança e até mesmo, quem sabe, um sentimento de revolta. Porque Jesus nos mandou sozinhos para cá. Porque Ele deixou com que essa tempestade se abatesse sobre nós. Os discípulos olham para aquela situação com um olhar de incredulidade. Porque em nenhum momento eles clamam por Jesus. Em nenhum momento eles pedem ajuda a Jesus. Talvez você diga, mas Jesus estava em terra firme. Não poderia ouvi-los. Mas você já deve ter percebido na leitura dos evangelhos que pela convivência com Jesus, os discípulos perceberam que o nome de Jesus é poderoso. Eles já haviam curado através do nome de Jesus. Eles já haviam feito grandes maravilhas sem a presença física de Jesus, mas invocando o nome poderoso de Jesus. Eles haviam sido enviados às cidades onde Jesus passaria. E Jesus já havia ensinado os seus discípulos que poderiam realizar grandes coisas em seu nome. Os discípulos sabiam
que no nome de Jesus há poder para mudar situações. Porém, quando estão dentro do barco, em meio à tempestade, eles se esquecem disso. Eles lutam, tirando água de dentro do barco. Eles lutam remando. Eles lutam fazendo peso para um lado do barco, enquanto as ondas tentam levar o barco para outro lado. Eles fazem muitas coisas, menos clamar pelo poder de Jesus. Será que isso não está acontecendo com muita gente também? Será que, primeiramente, pessoas como você e eu estão lutando, dando o melhor de si mesmas, se esforçando muito, sem em nenhum momento clamar pelo poder de Jesus? Será que você que está aí me assistindo não tem se esforçado como nunca o fez antes, achando que tudo depende de você, achando que é você quem conseguirá resistir a todas as dificuldades da pandemia? Será que você não tem olhado para si mesmo e quem sabe pensado algo do tipo, agora é comigo, eu é que terei que resolver, a solução eu que vou dar? Será que você, em pleno século XXI, não está repetindo a mesma coisa que os discípulos fizeram no primeiro século? Os discípulos desconsideraram o poder de Jesus. E talvez você, meu amigo, também esteja desconsiderando. É por isso que o desespero tem batido na sua porta com mais força. É por isso que a angústia tem crescido dentro de você. É por isso que a tristeza tem te dominado. Porque a semelhança daqueles homens, você está lutando muito, mas sozinho, sem invocar o nome poderoso de Jesus. O texto continua. E uma situação agora acontece, é parte ainda do ensino de Jesus. Em meio à tempestade terrível, os discípulos veem um vulto, uma imagem. Eles não sabem quem é ou o que é. Eles se assustam quando veem um homem, o próprio Jesus, andando sobre as águas. O verso relata o sentimento dos discípulos da seguinte forma. Diz o texto: quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram: é um fantasma. O verso termina dizendo que eles gritaram cheios de medo. Quem poderia caminhar sobre as águas? Jesus, obviamente. Quem poderia aparecer no meio daquela tempestade? Jesus. Ora, Jesus já havia aparecido em momentos muito importantes na vida dos discípulos. Jesus apareceu em situações de morte, em situações de doença, em situações de desespero. Jesus sempre se fez presente. Mas quando os discípulos estão ali lutando para sobreviver diante da tempestade,
quando esses homens veem um vulto, alguém caminhando, eles gritam: é um fantasma. Era de se esperar, queridos, que eles gritassem: é Jesus! Jesus chegou! Mas quando você está lutando e acha que as respostas e soluções dependem só de você, é possível que, sem perceber, você exclua Jesus da sua própria vida de uma forma tal que você é capaz de esperar até a chegada de um fantasma, mas não a chegada de Jesus. Os discípulos estavam numa situação de incredulidade tal que eles têm medo, eles se apavoram e ficam cegos à chegada do Salvador, o Senhor Jesus. Meu amigo querido, Jesus sempre está por perto. Jesus sempre está observando as situações. Jesus sempre aparece para nos livrar. Mas se somos incrédulos, nós não conseguiremos enxergar a chegada milagrosa de Jesus. Enquanto estivermos ali lutando e dizendo, nós é que resolveremos o problema, nós não enxergaremos a chegada de Jesus. Jesus está por perto. Clame a Ele. Jesus está tão perto, mas tão perto, que se agora você clamar por Ele, será capaz de ouvir sua voz, falando ao seu coração. É isso que acontece no texto. Diz agora o próximo verso. Jesus ergue a voz e lhes diz: não tenham medo, coragem, sou eu. Eles não conseguiram identificar a fisionomia de Jesus, mas a voz de Jesus é inconfundível. Em meio à tempestade, Jesus declara: não tenham medo, tenham coragem. E é dessa coragem que estamos falando hoje. A coragem de, em meio às tempestades da vida, clamar por Jesus. A coragem para confiar em Jesus. A coragem para depender totalmente de Jesus. Você está lutando, mas isso não é o suficiente. Você é esforçado, mas isso não é o suficiente. Você está tentando algo novo, mas isso não é o suficiente, porque eu e você precisamos de Jesus. E Jesus está tão perto. Jesus está tão perto que você só precisa clamar, só precisa confiar, só precisa encher-se de coragem e dizer: Senhor Jesus, me ajude. Senhor Jesus, me socorra. Senhor Jesus, tu estás vendo, a minha vida virou um caos, eu não sei mais o que fazer. Senhor Jesus, me ajude. Eu estou no meio de uma tempestade. Pedro está com os discípulos no barco. E Pedro, sempre ousado como era, faz um pedido a Jesus. O pedido está no verso 28, quando diz: então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene
que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus respondeu: pode vir, Pedro. E agora Pedro começa a dar os seus primeiros passos sobre a água. Eu sempre me pergunto, mas por que Pedro fez esse pedido? Porque lá no íntimo do seu coração, Pedro duvidava de Jesus. Sim, ele duvidava. Tanto é que o texto faz exatamente essa relação. Se é realmente o Senhor. Pedro demonstra a nossa mania de duvidar de Jesus. Pedro demonstra essa característica inerente da nossa humanidade, essa incredulidade que aflora toda vez que passamos por adversidades. Veja que Pedro não diz algo do tipo: Jesus, é você, que bom, deixe-me ir até aí. Não é isso. Pedro provoca Jesus dizendo: se é você mesmo, eu quero andar sobre as águas. E ouvindo Pedro, você como eu, somos capazes de perceber não apenas um traço de incredulidade, mas um traço de autossuficiência. Lá no fundo, Pedro está dizendo: se o Senhor anda, eu também vou andar. Se o Senhor está aí caminhando sobre as ondas, eu também posso caminhar. E ele começa a caminhar, mas ele olha para os lados. E ele percebe que o vento ainda sopra forte. Ele percebe que as ondas ainda são intensas. E quando ele vai olhando para o lado, ele começa a ter medo. O verso 30 diz que quando ele reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Agora sim, Pedro está preparado para confiar em Jesus. Porque Pedro experimentou naquele momento algo que eu e você temos experimentado nesses últimos dias. Pedro experimentou a limitação humana na sua maior intensidade. Ainda que tenha dito: deixe-me andar como o Senhor anda pelas águas, ainda que num primeiro momento isso possa parecer até uma declaração de fé, na verdade, Pedro diz isso na sua autossuficiência. E quando começa a caminhar pelas águas, é provado pela sua própria limitação. Querido, não adianta clamar pelo nome de Jesus, se você continuará a lutar sozinho. Não adianta pedir ajuda a Jesus, se lá no fundo você acha que o segredo da vitória está em você mesmo. Não adianta orar, não adianta louvar, se você ainda não percebeu que é limitado e precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. O segundo grito de Pedro é o grito da dependência. Agora sim, nós vemos um Pedro que tem a coragem de dizer: Jesus, eu não tenho outra alternativa. Eu vou morrer se o Senhor não me ajudar.
E o verso seguinte diz que Jesus estende a mão, segura na mão de Pedro e diz o quê? Diz: como é pequena a sua fé, Pedro. Pedro, você duvidou. É o final do verso. O Pedro que ergue a voz, dizendo: deixa-me andar sobre as águas. É o Pedro que tinha um coração cheio de incredulidade e dúvida. Assim talvez esteja o seu coração, meu querido, cheio de incredulidade, cheio de dúvida. Talvez você nesses últimos tempos esteja, claro, ouvindo falar muito sobre confiar em Jesus, mas ainda tem o coração cheio de dúvidas e cheio de incredulidade. É momento de um ato corajoso. É momento de confiar única e exclusivamente em Jesus. É momento, querido amigo, de abrir mão de qualquer ferramenta humana, de qualquer autossuficiência. É momento de, ainda no barco, clamar dizendo: Jesus, eu não estou te vendo, mas me socorra, porque eu sei que há poder no teu nome. Agora Jesus acalma a tempestade. Os ventos param de soprar, as ondas diminuem. E Jesus diz aos seus discípulos: vocês não acreditaram. Vocês, à semelhança de Pedro, duvidaram de mim. Mas eu estou aqui. Eu sou o mesmo que ressuscita os mortos, o mesmo que alimenta as multidões, o mesmo que expulsa os demônios. Eu sou o mesmo, sou Jesus. E isso impressiona tanto aqueles homens, que o último verso diz que eles adoraram a Jesus e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Meus queridos, a lição do texto é a lição da confiança. É a lição de, em meio às maiores pressões da vida, você erguer a sua voz e clamar pelo nome poderoso de Jesus. A lição do texto é ter a coragem de confiar que Jesus sempre está presente. Ele sempre chega, Ele sempre socorre. A lição do texto é a lição de que somos finitos. Nós não conseguimos fazer tudo o que queremos. Somos falhos, somos limitados. Nós precisamos de Jesus. Eu sei que você já tem sido desafiado por várias pessoas, inclusive por mim mesmo, a tomar atitudes, a seguir em frente. Mas esse desafio é primeiramente um desafio de fé e de confiança. Porque se você quiser seguir em frente sozinho, não terá êxito. Se você quiser vencer os desafios sozinho, não vai conseguir. Você e eu precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Em um tempo já bem distante do nosso, em 1527, aconteceu
uma segunda versão da chamada peste negra. A primeira havia acontecido 200 anos antes e acabou matando praticamente a metade da população europeia. Dessa vez, um segundo foco da peste aconteceu próximo à cidade onde Lutero vivia, Wittenberg. A própria cidade de Wittenberg foi afetada pela peste. Muitas pessoas fugiram. E Lutero resolveu escrever uma carta que é intitulada Se alguém deve fugir da praga mortal. Nessa carta, ele desafia os homens e mulheres a confiarem em Jesus. E em determinado momento, ele assim escreveu: cada um decidirá o que quer fazer, mas a minha decisão já está tomada. Eu ficarei, porque Jesus está comigo. Qual é a sua decisão? A mesma de Lutero? A decisão dos discípulos, qual é a sua? A nossa decisão em tempos de pandemia é a decisão da confiança plena em Jesus. A nossa decisão em tempos de crise é a decisão de levar o nome de Jesus conosco e de invocá-lo, porque Ele tem poder. A nossa decisão é a de clamarmos agora: Jesus, nos salve, nos ajude, nós dependemos de Ti. Tenha coragem agora para confiar em Jesus. Tenha coragem agora para descansar em Jesus. Tenha coragem agora para entregar o seu futuro a Jesus. Que tal você orar nesse momento? E que tal falar a Jesus das suas dores, das suas dúvidas, da sua tristeza? Falar das suas perdas? Falar de como você está sofrendo em meio a toda essa situação? Tenha coragem. Conte agora para Jesus. Abra o seu coração. E enquanto você vai orando, meu querido, eu peço a você agora que lembre-se do poder de Jesus. Peça para Jesus cuidar de você, abençoar você, sustentar você. Peça para Jesus ser o seu sustento. Peça para Jesus te fortalecer, te curar, te trazer consolo. Não permita que nenhuma dúvida fique no seu coração agora. Não permita que a incredulidade tome conta de você. Coloque toda a sua autossuficiência de lado. Coloque toda a sua força humana de lado. E nessa hora, descanse plenamente em Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, nós agradecemos por este momento. É um momento de fé. É um momento de confiança. É um momento de entrega. Entrega da vida ao Senhor Jesus. Pai, à semelhança dos discípulos lá no passado, nós estamos vivendo um tempo de tempestade, um tempo de luta. O Senhor tem visto como esses queridos que estão participando do nosso culto têm lutado, mas isso não tem sido suficiente. E na verdade nós entendemos espiritualmente hoje
que isso não será o suficiente. É por isso, Senhor, que estamos erguendo a nossa voz para pedir socorro a Ti. É por isso que estamos à semelhança do segundo grito de Pedro, dizendo: Senhor, nos salve. Nós não temos condição de vencer essa batalha sozinhos, e nós não queremos vencer sozinhos, nós queremos o Senhor. Nós esperamos pelo Senhor. Ó Deus, eu peço por esse meu querido irmão, meu querido amigo, peço por essa irmã, peço por essa pessoa que pela primeira vez assiste a esse culto da Igreja Batista Betel. Peço que o coração de cada um deles seja cheio pela esperança que há em Cristo Jesus. Senhor, nos socorra. Jesus, acalme a tempestade, porque nós não conseguimos acalmá-la. Senhor Jesus, nos salve, porque estamos perecendo. Eu peço que nessa hora o Senhor Jesus, a semelhança do que fez com Pedro, segure na mão de cada um de nós. E que segurando em nossa mão, nós agora sejamos fortalecidos por Jesus de tal forma que nos ergamos com a coragem de dizer que dependemos totalmente de Jesus. E isso é o suficiente para nós. Nos abençoe, Senhor. E obrigado, porque nessa hora nós conseguimos ouvir a voz de Jesus dizendo: eu estou com vocês, da mesma forma que eu estive com os discípulos lá no Mar da Galileia. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Jesus está conosco hoje, do mesmo jeito que esteve com os discípulos lá no Mar da Galileia. Creia nisso, em nome de Jesus. E meu amigo querido, meu irmão querido, você tomou alguma decisão hoje? A decisão da confiança, a decisão de entregar a sua vida a Jesus, a decisão de dar um passo de fé e depender totalmente de Jesus. Você tomou essa decisão? Mande uma mensagem para nós agora. O número do WhatsApp da Igreja Batista Betel está na tela e nós queremos muito orar com e orar por você. Mande a sua mensagem. Você ainda tem dúvida no seu coração e quer ser ajudado a compreender melhor como que Jesus vai te abençoar? Mande uma mensagem. Estamos aguardando agora o seu contato, porque acredite, nós, juntos, à semelhança dos discípulos, seremos salvos dessa grande tempestade da pandemia. E é Jesus quem vai nos livrar. Vamos agora louvar o nome do Senhor Jesus? Vamos exaltar o nome dele juntos. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E agora chegou o momento de nós declararmos o Amém da semana. O Amém é um acróstico. A palavra Amém, na verdade, para nós, é a reunião de 4 palavras. Acessar, a frase que vamos agora ler, meditar na frase, exercitar e multiplicá-la. Ou seja, é uma frase que para nós tem um significado tão importante que nós a praticamos e também a espalhamos. E o Amém dessa semana, que nos ajuda até a orar, diz assim: porque dependo de Deus, sei que tudo dará certo. É uma frase ousada, mas vamos repetir juntos? Diga aí e eu digo aqui: porque dependo de Deus, sei que tudo dará certo. Acredite em Deus, confie no Senhor, tudo dará certo, porque os planos de Deus são perfeitos. E quero encerrar te fazendo um convite muito especial, meu irmão. Amanhã, segunda-feira, começa a Semana da Família. Você não pode perder. Todos os dias, às 3:30 da tarde, as lives comigo e com várias famílias da Igreja Batista Betel. Na terça-feira, às 20 horas, teremos encontro de casais, a programação do A3 online. Você vai poder participar junto com o seu cônjuge e ter momentos muito felizes. Na quarta-feira, às 19h30, teremos a live dos pastores e suas famílias. Na sexta-feira, às 20 horas, vigília de oração pelas famílias. E no domingo, a partir das 9 da manhã, Congresso da Família Betel 2020. Nosso preletor, pastor Fábio Bentes. E o nosso tema: a melhor família do mundo. Será uma semana maravilhosa. Convido você, a partir de amanhã, participe com a gente. E agora, que Deus, o nosso Pai, Ele abençoe você com toda sorte de bênçãos espirituais. Que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ministre ao seu coração todos os momentos dessa semana e que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, com seu poder, nos encha de ânimo e de coragem para seguirmos em frente. Deus abençoe você. Até às 18 horas. Tenha um dia feliz na presença de Jesus. Olá, queridos irmãos e amigos. Graça e paz da parte de Cristo. Meu nome é Marli e eu sou a líder do Ministério Diaconal da Igreja Batista Betel. Estou aqui para agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Guilherme Diniz, que fez aniversário. Nesta sexta-feira, dia 22 de maio, ele completou 50 anos.
vivido com as bênçãos, a graça e a misericórdia do Senhor, sendo sustentado e dirigido por Deus em seu ministério pastoral. Amado pastor Guilherme, quero deixar uma porção da palavra de Deus para a sua vida que se encontra no Salmo 103. Que todo o meu ser louve ao Senhor e que não esqueças nenhuma das suas bênçãos. Ele, o Senhor, enche a minha vida com muitas coisas boas e assim continuo jovem, forte como uma águia. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais e filhos para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem os seus mandamentos. Deus o abençoe. Que privilégio estamos aqui neste culto celebrando ao Senhor. É muito bom estarmos aqui. Damos graças a Deus pela vida do nosso querido irmão pastor Guilherme. É muito interessante, 50 anos, que parece que é um divisor de águas, né? Quando a gente chega aos 50 anos, parece que viveu meio século. É muito interessante esse momento da vida, né? Mas estamos muito felizes, eu sou muito feliz, juntamente com a Igreja do Senhor, pela vida do irmão Guilherme, de você, querido. E nesse momento vamos fazer uma oração, juntamente com o povo de Deus que está virtualmente reunido, né? Cada um nas suas casas, mas juntos aqui em oração, pela sua vida, querido irmão pastor Guilherme. Ok, vamos orar então. Senhor Deus, bendito seja o nome do Senhor. Primeiramente queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor nos fez filhos do Senhor através de Jesus Cristo. Que privilégio sermos parecidos com Jesus, que o Senhor já nos tem transformado e queremos viver esta vida desta forma, Deus, te glorificando e sabendo que as nossas vidas estão nas tuas mãos, ó Pai. Tu és o autor da vida, tens todo o cuidado, ó Pai, sobre cada um dos teus filhos, ó Deus, deste mundo. Em especial neste culto, queremos celebrar e agradecer ao Senhor pela vida do teu servo, pastor Guilherme, por teu grande amor sobre a vida dele, Deus, pelo ministério que o Senhor tem concedido a ele, pelos anos de vida, ó Pai, também criando uma família, tendo o privilégio, ó Deus, de ter tantas as pessoas que podem servir ao Senhor, cuidando dessas pessoas, ensinando a Deus, pregando a tua palavra. Ó Pai, muito obrigado pela vida do teu servo e pedimos sobre ele as ricas bênçãos do Senhor, ó Deus, o renovo, o vigor, ó Pai, e sobretudo a confiança e a esperança que o Senhor tem o cuidado e que nada acontece, ó Deus, sem a permissão do Senhor. Damos graças ao Senhor pelo sustento que o Senhor tem dado a ele, o sustento espiritual, emocional, físico, ó Deus, na vida do teu servo. Nos alegramos por isso, sabendo que o Senhor tem prometido grandes bênçãos, ó Pai, promessas maravilhosas para aqueles que te temem e andam nos teus caminhos, ó Pai. E temos testemunhado isso na vida do teu servo, através de um viver que glorifica o nome de Jesus, ó Pai. Nos alegramos que o Senhor é fiel, a tua palavra se cumpre, Deus, e tudo nós queremos agradecer mais uma vez pela vida do teu servo, rogando as bênçãos do Senhor sobre ele. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem pessoas que resgatam em nós os valores mais puros. Existem pessoas que se colocam a serviço de Deus, insistindo em mostrar o caminho aos que na estrada da vida são deixados para trás. Existem pessoas que nos fazem lembrar da nossa humanidade, mas também nos lembram o quanto é maravilhoso ser de Cristo e também ser filho de Deus. Existem pessoas que oferecem consolo aos que se afundam na dor. Existem pessoas que nos ensinam que há virtude em doar, que há lucro na perda e vitória na cruz. Existem pessoas que nem sempre recebem os aplausos que merecem, mas nem por isso deixam de realizar aquilo que foram chamadas a fazer. Às vezes duvidamos que existam pessoas assim. Até que um dia Deus nos dá um presente. Anjos
como o que Ele colocou em nossa igreja. Reconhecemos que você, pastor Guilherme, foi vocacionado para uma missão. Missão que seria impossível se Deus não estivesse nela. Missão que você abraçou e coloca em prática com todas as suas forças. Missão que envolve a vida de todos nós. É por isso que nesse dia especial nós só temos a agradecer. Agradecer a Deus pela sua vida e da sua família. Agradecer pelos seus 50 anos de vida. Agradecer a Deus pelo seu ministério. Agradecer a Deus por ter lhe confiado a nossa igreja. Agradecer por tudo que temos vivido e aprendido com essa pessoa maravilhosa que chamamos de nosso pastor. Parabéns, Pastor Guilherme. Parabéns, Pastor Guilherme. Você é bênção em nossas vidas. Parabéns, meu amigo. Deus te abençoe. Parabéns, Pastor Guilherme! Feliz aniversário, Pastor Guilherme. Pastor Guilherme, feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Pastor Guilherme, parabéns. Te amamos. Beijo. 50! Parabéns, Pastor Guilherme. Parabéns, Pastor Guilherme. Parabéns, Pastor Guilherme. Feliz aniversário, pastor. Feliz aniversário, Pastor Guilherme. Feliz aniversário. Feliz aniversário, pastor. Feliz aniversário, Pastor Guilherme. É pique. É hora. Parabéns, Pastor Guilherme. Meu coração, beijinhos. Feliz aniversário, Pastor Guilherme. Parabéns, Pastor Guilherme. Neste dia nasceu um varão destinado por Deus para uma sublime missão: ensinar o caminho do céu às ovelhas perdidas de Israel. Parabéns, Pastor Guilherme.